Glória a Deus. Boa noite, bem-vindo ao nosso cenáculo de oração deste sábado abençoado. Bem, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Seja um tempo especial de Deus essa meia hora de cenáculo de oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero, neste momento, em oração, colocar a vida de cada um de vocês, cada família aqui representada, para que venha mesmo o poder, a bênção e a cobertura do céu sobre a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, é muito bom quando nós realmente cremos em Ti e esperamos em Ti, mas é mais gostoso quando nós podemos sentir a Tua presença. Sentir a presença do Deus Todo-Poderoso, o amor, o carinho, a proteção, saber que o Senhor é presente. O Senhor é o Deus vivo, santo e poderoso, é o Deus de amor, de justiça. Quero que realmente nessa noite nós possamos nos aproximar cada vez mais de Ti, Pai, ter maior comunhão contigo, aprendermos mais e mais da Tua palavra. Mas nós queremos também Te pedir, Senhor, a proteção para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão fracos na fé, por aqueles que ainda não tiveram o privilégio de conhecer o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Que o Teu poder se manifeste sobre cada família, cada vida, cada casa. Eu oro, eu clamo em nome de Jesus Cristo. Que eu peço, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, do Teu povo, da igreja. Muitos estão sofrendo agora com tantas situações neste mundo, uns com enfermidade, outros com situação financeira, outros com desemprego, outra com família. Deus, sem misericórdia, eu oro, eu clamo em nome de Jesus Cristo. Abençoa os Teus servos. Derrama sobre eles graça, poder e unção. Eu oro, eu clamo em nome de Jesus Cristo. Abre o nosso entendimento cada vez mais, para que o Espírito Santo, que venha mesmo dos céus, a direção do Espírito Santo, para nos ministrar, para trazer a verdade no nosso interior, em nome de Jesus Cristo, Pai. Quero te pedir por cada um que entrou hoje nesse cenáculo de oração, que talvez ainda vão entrar, que o Senhor esteja agora abençoando, dando a eles vida, paz, saúde, em nome de Jesus, e que esse tempo que nós vamos estar aqui sejam tempos preciosos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Boa noite, a paz, pessoal que está chegando aí, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Vamos lá. Graça e paz. A paz do Senhor, graça e paz, boa noite, bem-vindos e assim por diante. Amém. Hoje o nosso tema do nosso jejum fala sobre a questão vencer a religiosidade, né? Não falar sobre a religiosidade, mas vencer a religiosidade. E eu estava meditando hoje nesse texto, que é Mateus capítulo 23, é um dos textos que mais deixa bem claro essa questão, porque são palavras de Jesus, foi o que Jesus enfrentou, né? Nossos jejuns são as 7 vitórias de Jesus. E realmente nós vemos Jesus, né, se deparando com várias situações. Eu acho interessante porque demônio, legiões, ele simplesmente sai e embora, acabou, né? Repreendia a enfermidade, né? Em um instante a pessoa ficava curada, o aleijado levantava, o surdo ouvia, o cego enxergava e ponto final, né? O cara 4 dias morto, né, ressuscitou. Agora, essa questão da religiosidade, né, não dava para Jesus, falou, sai. Ele falava, ele ministrava, mas mesmo assim as pessoas continuavam perseguindo ele, criando algumas situações do sábado, enfim, né? E Jesus mostrando claramente, dando exemplo, contando parábolas e tal, mas mesmo assim. Mas o que é interessante é que em Mateus capítulo 23, até gostaria de ler com vocês, se vocês puderem acompanhar aí, vai ser interessante essa leitura hoje. Capítulo 23, versículo 1 em diante, porque a gente vê aqui o texto falando, versículo 1,
Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Então, além das pessoas que estavam ali, as multidões, e os seus discípulos. Eu já até falei, quem tem a Bíblia apostólica aí, ó, tem algumas Bíblias que são onde Jesus fala em vermelho e quando é o autor é em preto. E aqui está bem claro, né? Que o autor começa dizendo, então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Aí vem, né, a parte em vermelho, que é o versículo 2 em diante, Jesus falando. Veja que ele já começa dizendo aqui no versículo 2. Na cadeira de Moisés se assentou os escribas e os fariseus. Então Jesus está falando, olha, na cadeira de Moisés, né, Moisés era na época da lei, Moisés que trouxe todas as leis, enfim, tem as histórias dos reis, mas as leis foram escritas por Moisés, Moisés que realmente... Então, na cadeira de Moisés foi os escribas e fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Olha o que Jesus está falando. Eu achei muito interessante esse versículo. Jesus está dando uma orientação. Façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Então Jesus conhecia o coração. Jesus não veio tirar a lei, quebrar a lei, fazer bagunça, né? Não, ele falou, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Porque eles sentaram na cadeira de Moisés para dar continuidade. Então veja que os escribas e fariseus, tá? E então Jesus Cristo falou, vocês vão fazer tudo o que eles, né, façam e observem tudo o que eles vão dizer para vocês, que vão falar para vocês. Mas não imitem jamais as suas obras, porque eles fazem e não, eles dizem e não fazem. Então o texto já começa assim, deixando bem claro, situação bastante complicada. Por que complicado? Jesus se depara com essa situação. Jesus se depara com essas pessoas, com o interior dessas pessoas. Lembra quando Deus falou para o próprio Samuel, você está vendo o exterior, eu vejo o coração. Jesus também estava vendo o coração daquelas pessoas e foram totalmente reprovados. O problema da religiosidade não é a gente ficar discutindo o que é, o que não é, o que a gente às vezes acha que é religiosidade, né? E não é essa a questão. O problema é que as pessoas que são religiosas, elas são reprovadas. Jesus os reprovou, aquelas pessoas, pelas suas atitudes, pelo seu viver, pelo seu dia a dia. Não imitem as suas obras, nem porque eles dizem e não fazem o que eles dizem. Eles estão falando o certo, mas não vivem aquilo que é certo. Você quer que eu fale uma coisa muito interessante para vocês? Eu já vi muitos pastores, presbíteros e bispos, enfim, né? Pessoas servas de Deus, que sabem ministrar as pessoas, né? Aqui Jesus traz um cuidado muito grande, porque as pessoas elas sabem ministrar, elas conhecem a Bíblia, conhecem e tal. Se ela vai fazer um aconselhamento, ela faz um aconselhamento dentro da palavra. Você pode fazer que vai dar certo. Mas é quando é com uma pessoa, quando aquela situação é com ela, é com a família dela, com alguma coisa mais próximo dela, ela não consegue fazer. Ou seja, ela não consegue se auto-ministrar. É o que estava acontecendo com os fariseus, com os escribas, né? Não é o caso de Esdra, porque Esdra era também um escriba, mas Esdra era um escriba realmente servo de Deus mesmo, que obedecia ao Senhor. Mas nessa época que Jesus chega, neste momento de Jesus aqui, a coisa era muito diferente, né? Eles sentaram na cadeira de Moisés, e tem pessoas que sentam na cadeira de um pastor, de um bispo, né? Tem uma autoridade de pastor, de bispo, de presbítero, mas as coisas só servem para os outros.
Olha, tem gente que é muito boa de falar, de aconselhar. Não, eu aconselhei, eu dei direção, mas quando a coisa é com ela, ela não consegue se auto-ministrar. Exatamente o que acontece aqui. Porque, no versículo final do versículo 3, porque dizem e não fazem. É a mesma coisa. Então, este é o grande problema da religiosidade, né? Por isso que nós estamos falando. Você precisa aprender a viver pela fé. A fé é algo que vai realmente agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí ontem a gente comentou um pouquinho sobre a questão do ser crente, né? O mundo odeia o crente. Então, se você não tem nada que te, né? Não, sou da paz, eu não entro em guerra, não entro em briga, não entro... Tudo bem, mas o mundo odeia crente quando você realmente é um grande filho, servo de Deus, filho de Deus. Tem alguma coisa na tua vida que vai incomodar o inferno. Agora, nós somos ser crente, uma vez sendo crente, você vai agradar o Senhor, né? E Jesus ele vai muito mais longe, né? No versículo 4 ele fala assim: esses fariseus, escribas, eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmo nem com o dedo querem movê-los, né? Então Jesus vai falando é o que Jesus tinha observado naquela sociedade. Jesus não estava aqui, né, já veio com o discurso, não. Ele observou aquelas coisas na sociedade. Ele observou aquelas coisas ali no meio dos fariseus e dos escribas. Era a hipocrisia que estava reinando ali naquele lugar. Eu quero, em nome de Jesus, que esse tema ali é importante, sim. Jesus, né, as vitórias de Jesus de vencer a religiosidade. Em nome de Jesus, eu quero liberar esse poder do Espírito Santo de Deus, que faz com que nós possamos vencer a nossa religiosidade. Que muitas vezes a gente, né, eu falar assim, ó, eu sou o bispo, eu nunca fui religioso. Às vezes me pego numa religiosidade que eu falo só o sangue de Jesus, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que nos policiar com relação a isso. Eu quero que esse cenáculo de oração possa trazer hoje uma libertação na tua vida, para você pessoalmente. Não que ficar falando mal de igreja, disso, daquilo outro, não é a questão. Jesus não estava falando mal das igrejas, falou, inclusive ele falou, ó, faça tudo o que eles disserem, observe tudo aquilo que eles falarem, mas aquilo que eles fazem não, nem aquilo que eles, entendeu? Mas veja, nós precisamos, muitas vezes eu me pego com algumas situações que eu falo, eu estou sendo muito religioso nessa situação, né? Ou seja, é fácil falar para os outros e é difícil praticar para mim mesmo, né? Porque, né, tem gente que fala assim, não, olha, vamos falar, vamos pegar um assunto aí, né, interessante. Ah, olha, entrega o dízimo, se você não entregar o dízimo, né, você está roubando a Deus, é uma entrega, porque você está devolvendo, tal, e vai ser bênção para a tua vida, mesmo que você esteja com dificuldades financeiras, você vai ver como Deus vai te abençoar. Mas aí quando falando aqui o português, claro, quando o bicho pega para o lado da pessoa, que o dinheiro que ela recebe não dá para pagar nem 80%, 50% das suas contas, aí o dízimo dela, aquilo que ela ministrou, aquilo que a pessoa ministrou para outro, ela acaba falando, não, mas esse mês aqui eu vou ter que, né, pegar o dízimo para dar uma ajuda, mas o mês que vem eu volto a dar o dízimo e tal. Ou seja, isso é religiosidade, porque serve a minha administração para os outros e a hora que é comigo não serve. E exatamente são coisas dessa forma, né? Não, querido, fica desesperado porque, olha, Deus, confia em Deus. E na hora que o desespero vem, que a coisa tá feia pro seu lado, aí você fica desesperado. Aí, não, eu tô desesperado, mas por que isso? E a outra pessoa também está desesperada por quê? Entendeu? Então, em nome de Jesus, vamos vencer essa religiosidade. Não vamos atar feixes pesados, difíceis de carregar e colocar nos ombros dos outros, né? Porque eu aprendi uma coisa, né, isso há muitos anos atrás, vamos ser sincero, né? Na minha adolescência para a juventude, né? Eu aprendi uma coisa muito séria.
Você quer ser um bom líder? Né? Não manda, faça. Né? Ó, pega aquele papel ali, né? Vai lá e pega o papel. Você quer ser um bom líder? Seja um bom exemplo. Né? Seja um bom exemplo. Bom líder não é o que manda, o que tem bem articulado, não. É aquela pessoa que dá um bom exemplo. Você quer ser um bom líder? Faça. Por que Jesus Cristo foi um bom líder? Porque ele fazia, ele ia, ele estava, ele se envolvia. Em nome de Jesus, eu quero que todo processo maldito de religiosidade caia por terra hoje em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E aí Jesus continua falando uma série de coisas no versículo 5, pratica todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus. É, então, a pessoa ela acaba querendo fazer e mostrar para os outros, gostam do primeiro lugar, do banquete, né, da sinagoga, saudam nas praças, né, como, sabe? Mas aí ele vai falando, né, para que chame ele de mestre. Mas Jesus diz, esse versículo 8 fala assim: mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Um só é mestre. Todos vocês são irmãos. Né? Agora, preste atenção no versículo 9. Né? O versículo 9 diz assim: aqui na terra, não chame ninguém de pai, porque só um é pai. Só um é pai de vocês, aquele que está no céu. Nem queime, nem queira ser chamados de guias, porque um só é guia de vocês, Cristo. Cristo é o nosso guia, o caminho, a verdade e vida. Né? Jesus salvou, Jesus libertou. Ninguém chamava Jesus de Pai, porque ele ensinou que um só era o Pai. Então, algumas coisas muito sérias. O versículo 11 fala assim: mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Olha que coisa louca. O maior de vocês sempre será o servo de vocês. O servo de vocês. Já pensou? Então, se você quer ser um bom líder, seja servo. Né? O péssimo líder é aquele que só quer mandar. Né? Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então, é exatamente o que a Bíblia nos ensina. E Jesus foi dando aqui, todas essas palavras são palavras de Jesus. Do versículo 2 em diante, né, com exceção do versículo 1, do versículo 2 em diante, são palavras de Jesus. Aí vem as questões do ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês fecham o reino dos céus para as pessoas, né? Ai de vocês, escribas e fariseus, porque isso e tal. Aí no versículo 16, eu quero ler para vocês, fala assim: ai de vocês, guias de cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância alguma. Então, ele fala guias de cegos. Vocês falam, né? Se alguém jurar pelo altar, não tem importância alguma. Mas se alguém, né, jurar pelo ouro do santuário, ficará obrigado pelo que jurou. Olha a resposta de Jesus por aquilo que era ensinado pela religiosidade naquela época. Ele fala assim: seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? O que é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Querido, isso é muito forte, isso é muito sério. Nós temos que entender a santidade do santuário, a santidade do altar. A santidade está na presença do Senhor, porque o ouro não santifica o altar que santifica o ouro. Então,
Eles falavam, jura pelo ouro, porque o ouro era precioso, sim, mas o altar é muito mais precioso, porque mesmo o ouro no altar, quem santifica o ouro é o altar. Então, quem o santifica é o altar. A palavra que vem do altar do Senhor, a palavra que vem da boca de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo. Isso é muito forte, é muito sério. Olha o que diz o versículo 18 e 19, assim. E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, né, isso não tem importância. Então eles diziam, se você jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pela oferta que está no altar, ficará obrigado pelo que jurou. Mas olha o que Jesus Cristo responde para próprias questões que eles colocavam. Cegos, qual é a importância, qual é o mais importante, a oferta ou o altar? Porque quem santifica a oferta é o altar. Então, em nome de Jesus, querido, eu não quero me alongar aqui, que vai de 26, 27, 28 e vai embora, né? 30 e aí vai embora, falando sobre, né, sobre essa situação da religiosidade. Mas é muito sério isso, porque em nome de Jesus, o altar que santifica todas as coisas. Então, por isso que a gente canta, a gente ensina, a gente ministra que a cura está no altar. Nada mais é importante do que realmente o altar. E às vezes a gente fala, poxa vida, mas o altar sempre é santo, querido. Sempre é santo o altar. Agora, o homem pode, muitas vezes, né, estar contaminado, mas o altar não. Eu sempre falo sobre a questão de Ófis e Finéias, que eram os filhos de Eli. A Bíblia fala claramente sobre o pecado, sobre a prostituição deles, enfim. Mas o altar, onde eles entregavam uma oferta, foi ali que Ana foi santificada, mudou a sua sorte. Então, Deus tenha misericórdia, porque o altar é santo, onde a presença e a glória de Deus ela é permanente. Amém. Em nome de Jesus, por isso é tão importante essa atitude, essa forma de, de ministrar e de acolher as pessoas na igreja, nessa igreja, chamando as pessoas para o altar. Né? Não é só para levar uma oferta, um valor, não, fazer um voto, um desafio. Tem sido chamadas as pessoas para o altar para se santificar, para se limpar, para se libertar. Quando as pessoas vão para o altar, elas sentem algo muito forte. Por isso eu louvo a Deus para a gente, a intercessão, ter esse zelo com o altar. Todos os domingos a gente orar ali de joelhos, santificando, consagrando o altar, sabendo que muitas vidas vão passar ali durante o domingo, durante a semana no altar. Então é muito importante isso. Em nome de Jesus Cristo. E só para finalizar aqui, a gente já vai orar. Versículo 33 desse mesmo capítulo 23, ele fala assim: serpentes, raça de víboras, como espero escapar da condenação do inferno. Por isso eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas, uns a vocês matarão e a outros crucificarão. Então, Jesus estava falando muito sério com aquelas pessoas, né, que, que realmente eram raça mesmo de víboras, né? Eles só tinham um rótulo mesmo. Foi as pessoas que Jesus se deparou com elas ali, que eram os escribas e os fariseus daquela época. Mas ao mesmo tempo, por isso que ele fala, né, lá com o Evangelho de Lucas, ele fala, os sãos não precisam, né, de médicos, sim os doentes. Então eu vim para aqueles que precisam, eu vim para aqueles que estão necessitados. Por isso realmente ele atendeu a maior classe de pessoas, foi de necessitados, de pobres mesmo, porque as outras pessoas elas já tinham o rei dentro delas. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, que você hoje possa se limpar de toda a religiosidade. Uma coisa é certa, bispo, o que é religiosidade? Sabe, você pode ter certeza, você é crente, é servo de Deus, como eu tenho falado, né? Você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te incomodar. A religiosidade é um pecado. Quando você peca, você não é incomodado por Espírito Santo e não pede perdão? Quando nós somos servos de Deus, quando nós estamos
nos excedendo, entrando num caminho de religiosidade, você pode ter certeza que você vai ser alertado como um pecado para você se arrepender. Agora, quando a pessoa realmente ela está num processo totalmente inverso de tudo isso, ela não vai perceber o que é religiosidade. Ela acha que ela está certo, né? E muitas vezes até distorce a Bíblia ou, sei lá, algumas coisas que é fora do normal. Mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, que hoje você receba essa unção, essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E se limpe de toda a religiosidade. Eu ia falar um monte de coisa aqui, apontar, não é o caso. O mais importante nesse cenário de oração é nós nos limparmos de tudo isso. O Espírito Santo abra o teu coração, traga o entendimento daquilo que é religiosidade, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa te limpar para que você não peque, para que você não abra brecha, porque o religioso abre brecha demais. Né? Aí Satanás tem habilitação. Em nome de Jesus, Satanás não vai ter habilitação na tua vida, mas sim o poder de Deus, os anjos do Senhor, e você vai andar de glória em glória, de vitória em vitória, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos colocar a nossa vida no altar de Deus. Senhor, abençoa-nos, Pai, para que nós não sejamos religiosos. Não para nos mostrar que não somos religiosos. Pessoas que querem mostrar que não é religioso. Pessoas querem, não, eu não quero ser religioso, nós não queremos ser religiosos, Senhor. Para te agradar, para não dar brecha para o inimigo, para abrir espaço para Deus trabalhar na nossa vida, para abrir espaço para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, para abrir espaço para os milagres em acontecer, para abrir espaço para as bênçãos do Senhor acontecer, para que quando nós precisarmos, aquilo que nós conseguimos ministrar a outras pessoas, muitas vezes somos bons de oração, oramos fortemente, fervorosamente por uma e outra situação, mas quando nós estamos passando por aquela situação, nós não conseguimos orar por nós. Isso é religiosidade, é falta de realmente comunhão com Deus, de viver o poder do Espírito. Em nome de Jesus Cristo, por isso nós queremos a libertação dessa religiosidade. Jesus, apesar de todos os enfrentamentos que ele teve, ele nunca foi, ele venceu a religiosidade. A religiosidade, ela não se converteu, mas ele venceu, porque ele não se contaminou. E muitos dos religiosos, como o próprio José de Arimateia, e Nicodemos, muitos outros, mas esses dois se destacaram, eles também faziam parte, né? Mas eles se converteram, no final eles acabaram se entregando, entendendo, e muitos outros também devem ter se convertido, porque viram o próprio Jairo, né, que era ali chefe da sinagoga. Meu Deus, em nome de Jesus, nos abençoa para que nós sejamos convertidos, Senhor, ao Evangelho, à direção do Espírito, à lei, às palavras, ao ensinamento, às ordenanças do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nos abençoa, Senhor. Nos dê a tua cobertura nessa noite, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Nos liberta de todo o processo de religiosidade. Que essa malignidade não tenha poder fora do nosso caminho, fora desse cenáculo de oração, fora de cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas fazem, a gente até percebe, pessoas que querem agradar a homens. Não, nós temos que agradar a Deus. Agradar a Deus. Os religiosos faziam para agradar as pessoas, mas eles não conseguiam agradar a Deus. Se eu puder agradar a Deus e agradar aos homens, amém. Se eu puder fazer as duas coisas, glória a Deus. Mas a minha prioridade é agradar a Deus. É muito bom agradar as pessoas, mas não por religiosidade, agradar a Deus e agradar a homens e ser reprovado por Deus. Esses homens foram reprovados por Jesus Cristo. Nenhum fariseu, nenhum escriba foi chamado para ser discípulo. Aí está a grande resposta. Por isso eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nenhum daqueles 70 que saíram para evangelizar foram escribas nem fariseus. Meu Deus, o que aconteceu com tudo aquilo?
em nome de Jesus Cristo. Eu declaro o poder e a unção sobre a tua vida hoje, querido. Declaro o poder dessa palavra. Declaro o poder que liberta de todo tipo de religiosidade, porque Satanás adora isso. Adora o crente religioso. Mas ele não adora o crente que é crente em Cristo. Ele se desafia, que gosta, que ama fazer a obra, que ama o seu chamado, que ama fazer, que ama ir para a marcha, que quer ajudar, que quer trabalhar, que quer participar do desafio de construir, que fazer. É maravilhoso, em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, declaro o poder e a unção dessa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, queridos. Em nome de Jesus, glória a Deus. Deus abençoe. E que esse espírito de religiosidade caia por terra mesmo. Que você seja livre disso. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nós vamos orar rapidinho aqui. Vamos, fazer a oração pela marcha, clamando. Em nome de Jesus.